Bom dia a todos e todas. Eu trago a apresentação do artigo Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, de 64 a 67, na cidade de Síntese das Artes. Os Salões de Arte Moderna do Distrito Federal são conhecidos por diversos nomes: Salões de Brasília, Salões do DF, e, sobretudo, são conhecidos pelo Salão do Porco. A sua quarta edição contou com esta obra, O Porco, do Nelson Lerner, que foi uma obra aceita pelo júri e questionada pelo próprio artista. Sem dúvida, é um tópico bastante conhecido, bastante citado em diversos textos da década de 60 na história da arte brasileira. Para além dele, também temos o fato de, no mesmo salão, esta obra, Guevara Vivo ou Morto, de Cláudio Tosi, ter sido agredida por um agente público da Segurança Nacional. Esse, com certeza, são dois fatos que tornaram esses salões emblemáticos, porém, quando vamos estudar a fundo o que aconteceu, onde eles se passaram, quais são os detalhes dessa ocasião, não encontramos nenhum relato. Nesse sentido, esse texto segue apresentando informações primárias e essenciais para a organização de um pensamento mais sistemático e crítico a respeito desses salões. Então, ele se desdobra a entender quais foram os contextos do surgimento dos salões, aonde aconteceram, em quais períodos, quais datas, quem foram os artistas participantes, quem foram os premiados, quais foram as repercussões possíveis. Como não tivemos uma literatura profunda para pesquisar a sua existência, também partimos de uma base de pesquisa do Arquivo Público do Distrito Federal, Centro de Documentação do Correio Brasiliense e a Biblioteca Nacional Digital como fontes primárias que pudessem reunir informações desses acontecimentos. Então, começando, cito aqui, de modo bastante resumido, que ainda em 58, 2 anos antes da inauguração da capital, existe uma troca de cartas entre Mário Pedrosa e Oscar Niemeyer, discutindo um pouco o que poderia ser um museu para a nova capital. Nesse momento, a capital totalmente em construção. Mário Pedrosa sugere ao Niemeyer que talvez a ideia de se ter um museu em Brasília, ele deveria estar alinhado à modernidade, ele devia sugerir uma nova atitude junto aos públicos e ele deveria oferecer fruição, reflexão crítica e uma aproximação com os fazeres da arte mediante a iniciação artística. Maria Cecília Franco Lourenço comenta que nesse texto, nessa ocasião e nessa troca, pode ter nascido a ideia de um salão de arte moderna em Brasília, cujas obras premiadas passariam a compor a coleção de um futuro museu de arte para a cidade. Apenas para pontuar, a gente sabe que o Museu de Arte do DF, o MAB, ele foi inaugurado 20 anos depois da primeira ocasião deste salão de arte. Sobre o primeiro salão de arte moderna, podemos trazer aqui ainda de modo bastante um destaque apenas a situação de que ele começou bastante tímido, sendo divulgado em colunas sociais, notas de rodapé, com pouquíssimos destaques, porém, quando ele não é inaugurado na data prevista, sai uma nota em um jornal dizendo que ele teve que ser alterado em torno dos acontecimentos políticos, entre aspas. Os acontecimentos políticos eram exatamente o golpe militar, que foi executado em 31 de março de 64, e o salão teve que ser alterado a sua data 2 vezes, sendo inaugurado apenas em 4 de junho. Certamente, por estar ali no lugar geográfico de imediata conjunção com o governo federal, esse salão foi muito impactado imediatamente. Porém, com dificuldades, mas com um certo sucesso, o salão é inaugurado, então, em 4 de junho, tendo como júri Harry Laus, Quirino Campo Fiorito, Wilson Reis Neto, que premiaram os primeiros artistas, para além daqueles já existentes no plano arquitetônico e urbanístico da cidade. Os primeiros artistas visuais premiados na cidade foram a Dora Basílio, Marcelo Graisman, Frank Schaffer, Maurício Salgueiro, com destaque para 2 prêmios para artistas residentes na cidade, Esther Iracema Joffre e Paulo Yolovitch. Aqui temos um destaque importantíssimo, geracional.
Esse salão contou com uma ampla gama de artistas de diversas gerações inscritos para a sua participação. Temos aí Tarsila do Amaral, Anita Malfatti de Cavalcante, como um grupo de artistas ainda nascidos no final do século passado, junto com artistas, os jovens artistas da época, como Helena Wong, Regina Silveira, Rubens Gershman, Lotus Lobo. É realmente um grande destaque, sobretudo pela visibilidade que Brasília ocupava no cenário nacional naquele momento. O segundo salão é um dos salões que temos a menor documentação. Nesse segundo ano de ditadura militar, talvez tenhamos aí alguma questão sobre acesso às informações, porém, conseguimos localizar uma matéria longa do Quirino Campo Fiorito, que traz aí, sobretudo, essa saudação de uma continuidade. É importante destacar que a Brasília existia há 5 anos e estavam se tentando criar uma política cultural para a cidade, e os salões aparecem nesse contexto como um grande feito de começar a construir algo regular dentro do campo das artes visuais para a cidade. Nesse segundo momento, contamos então com um júri composto já por Alcides da Rocha Miranda, Geraldo Ferraz, Heri Laus, Quirino Campo Fiorito, Walter Zanini e a secretaria de Olívio Tavares, que premiaram Caci Poré Torres, Edith Bering e Tomi Otaki. Em seguida, passamos ao terceiro salão, inaugurado logo no ano seguinte, mantendo uma espécie de regularidade desse salão. E esse salão traz uma inovação. Primeiro, de que os artistas premiados no segundo salão seriam convidados a participar como uma sala especial nesta terceira edição. Acho que é importante destacar essa ideia de manter uma regularidade do evento, mas também de homenagear essa construção recente que havia sido feita nesses últimos salões. Então, para essa edição, contamos aqui com Clarivaldo Prado Valadares, Jaime Maurício, José Geraldo Vieira, Paulo Mendes de Almeida e Olívio Tavares, que tiveram uma grande lista de premiados, sendo Farnese de Almeida, de Andrade, Gastão Manuel Henrique, Maria Bonomi, Vilma Pasqualini e Wilson Reis Neto. Wilson Reis Neto inaugurava uma categoria de prêmio de arquitetura, que é única, mas que vislumbrava uma elaboração de uma trienal de arquitetura no futuro. Quirino Campo Fiorito comenta isso. E aqui um destaque para a acepção de uma premiação diferenciada, que é uma visibilidade a alguns artistas que mereciam referência. Então, aqui é inaugurado a categoria de referência especial do júri, tendo Ana Maria Maiolino, Eduardo de Paula, Juarez Paraíso, Luiz Carlos Cunha e Paulo Mentem como destaques a serem olhados junto do júri. Também, junto com esses artistas, nessa edição houve uma lista de 36 artistas nacionais de grande destaque que poderiam se inscrever, caso gostassem, para participar da exposição, sem que fossem julgados pelo júri. E aí trazemos aqui uma pequena lista de todos que participaram desse certame. Por fim, chegamos então em 1967, já em dezembro, a Fundação Cultural do Distrito Federal inaugura o 4º Salão do Distrito Federal. Esse sim já foi acolhido com bastante alegria, sobretudo por se destacar dentro de um calendário das artes visuais no Brasil. Essa é uma das formas da qual os jornais se referem a esse salão, deslocando um pouco essa hegemonia e as atenções do eixo Rio-São Paulo, trazendo para Brasília essa atenção que esse salão havia conquistado. Nessa ocasião, contamos então com o júri de Clarivaldo Prado Valadares, Frederico Moraes, Mário Pedrosa e Walter Zanini, que premiaram também com um grande diferencial, um artista com um grande prêmio, também de modo inédito, além dos outros prêmios em categoria. João Câmara é o grande artista que leva esse grande prêmio, que seria o maior artista do ano na ocasião. E, ao mesmo tempo, existiu uma referência de júri, que talvez, nas palavras de Mário Pedrosa, deveria ser visto junto com a grande premiação, que é a produção do Hélio Oiticica, feita à época, né? Essa edição ela inaugura também um dado importantíssimo para o salão, que agrega um elemento para a discussão crítica,
que é a possibilidade dos artistas se inscreverem na categoria objeto e relevo. Essa possibilidade certamente traz discussões importantíssimas, tanto que no salão esse prêmio foi dividido entre 2 artistas, talvez, possivelmente, num certo até impasse do júri em conseguir decidir entre um e outro, Marcelo Nietzsche e José Rezende, mas certamente nos leva aos desdobramentos de entender aquela época, as novas perspectivas da escultura e até mesmo esses desdobramentos mais instalativos. Com certeza, esse é o momento em que acontece a depredação de uma obra por parte de um agente do DOPS, e, sem dúvida, é o fato mais marcante desse salão, tendo em vista que tanto essa obra, O Guevara Vivo ou Morto, do Cláudio Tosi, quanto outras 3 obras foram agredidas, inclusive retiradas. Elas foram agredidas porque elas foram retiradas à força da parede onde estavam expostas, foram retiradas do salão. E essa é, sem dúvida, um dos fatos que marcam, no campo das artes visuais, a primeira grande censura realizada por agentes do governo no campo das artes visuais, e que, na verdade, era só um anúncio do que viria a acontecer com a própria promulgação do AI-5 meses depois, no ano de 68. Mas como isso tudo poderia estar relacionado a uma ideia da síntese das artes? Quando o Pedrosa organiza em 59 o Congresso Extraordinário de Críticos de Arte, ele comenta que Brasília deveria ser esse lugar entendido como uma obra de arte coletiva. Ainda quando ele traz o conceito de síntese das artes, ele apresenta que ele não deve ser só uma colaboração entre disciplinas, como arquitetos, escultores e pintores, mas ela deve ser entendida, a síntese das artes, como um ambiente onde a arte pudesse manifestar a sua dimensão social. E, nesse sentido, trago aqui para deixar uma reflexão se é muito possível que, ao nominar o conceito de síntese das artes, Mário Pedrosa estava tentando teorizar o que mais para frente ele assume como o conceito de pós-modernidade. Aqui eu trago, para a gente ter uma noção mais clara, a obra em que ele, junto com o júri, atribuiu a referência especial do júri, do quarto salão, que é a trilogia sensorial, onde a gente percebe aí 3 bólides, um conjunto de 3 bólides do Hélio de Sica, realmente que trazia aí proposições ambientais, corporais, uma dimensão física de um trabalho em que realmente era completamente disruptivo àquela época. E, por fim, concluo trazendo, então, esse questionamento ou essa provocação de que o Salão Moderno do Distrito Federal nasce com essa alcunha de ser moderno, possivelmente por ter nascido em Brasília, a cidade modelo do modernismo no Brasil, mas também num momento em que já não cabia mais ser moderno, onde realmente as discussões já se davam no âmbito do início da pós-modernidade. Concluo aqui. Muito obrigada.